A graça e a paz. Bom estar novamente com você. Então, Poliana já trouxe os avisos da semana, só reforçar, nós estaremos de volta presencialmente no dia 25 de abril. Nós já temos avisado, temos vídeo avisando isso, então a minha oração é que você esteja conosco. Quero parabenizar os aniversariantes da semana. A irmã Graça, que está aniversariando hoje, o irmão Francisco, que é o marido da irmã Graça, aniversaria amanhã, Tiago e Fabrícia. Tiago no dia 15, Fabrícia no dia 18. Então, a minha alegria, viu, minha irmã, pelo seu aniversário hoje, e que Deus esteja abençoando tremendamente a sua vida. Para os aniversariantes, a minha oração é que a palavra do Senhor esteja sempre em seus lábios e que sejam vocês lanternas para esse mundo que precisa. Deus abençoe vocês. Parabéns, irmã Graça, irmão Francisco, a Tiago e Fabrícia. Então, nós estamos caminhando, falando sobre Marcos capítulo 16, dos versos 1 a 3. A mensagem que eu estou trazendo hoje é no caminho depois da festa. A festa é a festa da Páscoa. Né? Exatamente eu quis trazer, te trazer um questionamento. Como você está passando nos dias depois da Páscoa? A gente vem caminhando, falando muito sobre a vida com Deus e religiosidade, sobre discipulado, amor, graça. E no dia 21 de março nós falamos sobre as crenças que embaçam a visão restaurada, na história daquele cego que foi restaurado, mas viu homens como árvores andando. E aí em seguida, no dia 28, nós vimos o caminho sem volta, onde trouxemos 4 palavras importantes para vivermos o caminho com o Senhor: compromisso, abnegação, fidelidade e exposição. Na semana passada, nós falamos exatamente sobre a Páscoa, no caminho simbolizando a liberdade. Trouxemos uma referência histórica como base pela manhã, falamos sobre o simbolismo como referencial para a vida, e o símbolo da história indica o rumo da vida. Vimos também que comemoração sem sentido é festa vazia. Então, hoje pela manhã eu trouxe já uma parte dessa mensagem. O meu intuito é trazer como foram os primeiros dias dos discípulos depois da ressurreição de Cristo e como Cristo se comportou diante disso. Então, hoje pela manhã vimos que eles traziam muitos sentimentos de medo e incredulidade. Quero voltar ao texto, Marcos capítulo 16, nos versos 1 a 3, quando diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Nós já sabemos o que aconteceu. Jesus já não estava mais naquele sepulcro no domingo pela manhã. E aí a minha pergunta para você é: tente imaginar como você se comportaria se de repente o seu mestre estivesse no sepulcro e no domingo de manhã você fosse higienizá-lo, prepará-lo para a eternidade, era assim que eles criam, e chegasse lá você não encontrasse o corpo do mestre. Nós vimos pela manhã como os discípulos se comportaram, como as mulheres se comportaram diante daquela cena no túmulo, e aí eu quero trazer agora como Jesus Cristo se comportou diante disso tudo. Eu trago 2 palavras. Pela manhã, as palavras foram medo e incredulidade.
A primeira palavra que eu trago agora é exortação. Quando eu falo de exortação, eu falo da palavra no original grego, um chamado em socorro, encorajamento, conforto, ânimo, consolação. Esse é o objetivo. Jesus consegue confrontar exortando. Percebam, Jesus diante, ou os anjos primeiro, depois Jesus diante das mulheres. A gente vê em Marcos capítulo 16, no verso 5, que elas ficaram amedrontadas. Então, o objetivo aqui não é explorar esse lado, porque falei já pela manhã. Em Marcos capítulo 16, no verso 6, o anjo diz às mulheres: não tenham medo. Não tenham medo. Eles dizem, Lucas relata 2 anjos, Mateus e Marcos relatam um anjo. Na realidade, a mensagem que eles passam para ela é: quem vocês estão procurando não está mais aqui, ressuscitou. Logo após, Maria se depara com Jesus Cristo, e a fala de Jesus é a mesma fala do anjo: não tenho medo. Esse é um confronto, porque Jesus está diante de alguém que está com medo, não só pela situação, pela visão de anjos, não só por medo dos judeus, mas medo da situação geral. E aí a fala do mestre é fala de confronto: não tenham medo. Jesus manda as mulheres até os discípulos, manda que elas avisem a eles, e no texto de Marcos, capítulo 16, no verso 14, a gente percebe Jesus Cristo aparecendo aos 11. Estavam eles reunidos, e Jesus simplesmente aparece. E o texto nos revela como Jesus Cristo fez. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto, ou não acreditaram que o tinham visto depois da ressurreição. Esse texto está em Marcos capítulo 16, no verso 14. A palavra censurou-lhes aqui é no sentido de reprovar, repreender. Incredulidade é infidelidade. Eles estavam sendo infiéis diante da situação, já que Jesus tinha avisado a eles o tempo todo como deveria acontecer. No caminho de Emaús, aqueles discípulos que Jesus encontrou, isso está em Lucas capítulo 24, nos versos 28 a 32, Lucas registra esse encontro, e aí Jesus Cristo, novamente eu vou dizer, não é meu intuito trazer os discípulos, a fala deles, eu quero trazer a reação de Jesus diante da reação deles. Jesus diz a eles assim, depois deles dizerem: você não é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Nós tínhamos um bom profeta, mas ele foi entregue às autoridades e foi morto. E segundo ele iria ressuscitar no terceiro dia, nós estamos esperando até hoje. Nesse sentido, Jesus olha para eles e diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. O texto registra Jesus dizendo exatamente: não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Jesus começa a falar por Moisés, ou a relatar o que a palavra diria, ou diz através de Moisés, todos os profetas. Ele explica o que constava a respeito que deveria acontecer. Já no verso 32, você anda um pouquinho aí, na sua leitura, eles se aproximam de Emaús, os discípulos pedem para ele ficar, ele fica, e aí ele reparte o pão entre eles, distribui, e eles percebem. Quando eles percebem que é Jesus, ele simplesmente desaparece.
No verso 32, o texto relata uma conversa entre os dois, já sem o mestre. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Vejam que até a forma de Jesus Cristo agir sem nem falar é forma de confronto. Nesse sentido, Jesus continua nos exortando, mas essa exortação é confronto, né? Diante do meu medo, Jesus diz para mim: não tenha medo, Emilson, não tenha medo. Diante das minhas incredulidades da vida, quando eu digo não acredito, Jesus olha para mim e diz: você está sendo infiel, você está sendo infiel, e isso não é o que eu quero. Lucas, capítulo 24, nos versos 36 a 47, aí logicamente os textos são compridos, eu não vou lê-los, estou só trazendo destaques. Lucas 24, 36 a 47, o texto bíblico relata esse encontro novamente dos discípulos com Jesus. Quando os discípulos de Emaús descobrem que era Jesus, eles partem para a cidade, eles falam para os discípulos. Enquanto eles estão contando isso aos discípulos, simplesmente o mestre aparece. Ele diz: paz seja com vocês. Mas eu quero destacar o verso 38, quando ele diz assim: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas nos corações de vocês? Jesus Cristo diz para ele: olha as minhas mãos. Jesus fala sobre os cravos, ou as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. E eles estavam maravilhados e não creram. Sabe aquela boa notícia que você diz para você mesmo: é tão bom que eu não estou nem acreditando no que está acontecendo? Possivelmente eles tivessem sentindo, ou se sentindo dessa forma, já que eles estavam confundindo Jesus com o Espírito. E Jesus Cristo diz: eu não sou o Espírito, estou aqui em carne. E no verso 42, porque Jesus pede, eles dão um pedaço de peixe assado, e Jesus come na frente deles, como se dissessem: Espírito não pode comer alimento sólido. Ele estava entre eles e simplesmente dizendo: por que vocês continuam duvidando? Por que os corações de vocês levantam dúvidas? É o confronto do mestre diante do comportamento do seu grupo medroso ou amedrontado e sem crédito nesse sentido. Não creu no que o Senhor havia falado. Em João capítulo 21, nos versos 14 a 19, a gente tem um confronto específico. Já era o terceiro encontro de Jesus com os discípulos, à beira do mar da Galileia, e aí Jesus tem um encontro específico com Pedro. Pedro, aquele que eu havia negado antes que o galho cantasse, negou 3 vezes. Pedro, a qual Jesus Cristo já havia avisado: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro tinha dito para Jesus: eu jamais, Senhor, darei minha vida por ti, todos podem te abandonar, mas eu estarei contigo. O Pedro que fugiu para chorar amargamente pelo seu ato. Jesus confronta Pedro num texto que no português nós não entendemos muito bem, porque Jesus pergunta a Pedro olhando para ele: você me ama, Pedro? Aqui, toda vez que eu falo nesse texto, eu digo, né? Tem um jogo de palavras. Jesus, nas 2 primeiras perguntas que ele faz a Pedro, nos versos 15 e 16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me ama a ponto de dar a vida por mim, Pedro? E Pedro responde: sim, Senhor, eu tenho uma grande afeição por ti. Eu tenho uma grande afeição por ti. Agapô, fileo. No verso 17, Jesus confronta Pedro.
diz: Pedro, você tem uma grande afeição por mim? E aí Pedro fica magoado, mas Pedro não fica magoado porque Cristo perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava. Na realidade, Pedro fica magoado porque ele foi confrontado. Enquanto Jesus disse para ele: você me ama a ponto de dar sua vida por mim, Pedro estava dizendo a Jesus: Senhor, eu tenho uma grande amizade por ti, eu prezo muito a tua pessoa. E aí Jesus retruca Pedro: Pedro, você realmente preza a minha pessoa, tem uma grande amizade por mim? Pedro é confrontado, tocado, se magoa, porque ele sabe que o mestre entende claramente que ele não o ama a partir, ou ao ponto de dar a sua vida pelo mestre. Pedro entende que Jesus entende claramente quem ele é. E quando ele retruca, Jesus não retruca contra a palavra. Realmente, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu não tenho condições de dar a vida por ti nesse momento, eu sou um grande amigo. E aí Jesus Cristo diz: você está pronto, Pedro, você está pronto. Para mim, irmãos, isso é um dos melhores confrontos do Novo Testamento. Em João capítulo 20, nos versos 24 a 31, nós temos o encontro de Jesus com Tomé. Jesus se apresentaram aos discípulos e Tomé não estava naquele momento, e Tomé diz: eu não acredito no que vocês estão falando, eu preciso ver as marcas dos cravos, eu preciso ver a lateral do mestre, vocês não estão falando a verdade. Jesus aparece para Tomé, para todo o grupo, mas Tomé estava ali, e João registra, verso 26. Quando Jesus, uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você. E aí ele chama Tomé: vem cá, Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé simplesmente olha para ele e diz: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus olha para ele e diz: porque me viu, você creu? Isso é um confronto tremendo. Você está crendo porque você vê? Felizes são aqueles que não veem, mas creem, Tomé. Essa é a fala de Jesus para nós também hoje. Essa é a fala para nós também hoje. A fala para Pedro, a fala para os discípulos, a fala para as mulheres, a fala para Tomé. Essas são as falas do Senhor para nós hoje. Jesus confronta-nos dizendo: não tenham medo. Dizendo-nos: por que vocês alimentam simplesmente a infidelidade no coração de vocês, duvidando de mim? Dizendo: eu sei muito bem que vocês não me amam da forma que vocês falam. Jesus diz para nós: vocês precisam tocar para crer. Essas falas todas deixam claras que simplesmente o Senhor sabia que aquele grupo estava pronto para a missão. Pronto para a missão. É a segunda palavra dessa tarde. À noite, aliás, pela manhã nós vimos medo e incredulidade. Hoje, ou agora, estamos vendo exortação e missão. Missão. Já em Mateus capítulo 20, aliás 28, Mateus 28, nos versos 16 a 20, Jesus Cristo, lembrem-se que ele disse: digam aos meus irmãos que eu me encontrarei com eles. Eles vão ao encontro do mestre, Mateus registra isso, verso 16, no verso 17 diz: quando eles ouviram, adoraram o Senhor, e aí Jesus aproxima-se deles e diz: toda autoridade me foi dada. Essa fala é chave, porque essa fala passa para nós, inclusive, que toda autoridade que foi dada ao Senhor Jesus, Ele passa para nós através do seu Espírito, Ele passa para a igreja. Ele diz para os discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Estarei com vocês sempre até o final dos tempos. Essa é a fala, a promessa, a missão. Na realidade, Jesus chama o tempo todo, daqui para frente, todos os textos vão falar exatamente dessa missão. E eu vou trazer só alguns acréscimos, porque, por exemplo, em Marcos capítulo 16, nos versos 15 a 20, Jesus fala dos sinais que acompanharão essa missão, ou esses que estarão na missão. Obrigado, João. Vejam, Marcos 16, no verso 17, os versos 17 e 18, Jesus diz: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. Aqui não está uma ordem para que a gente simplesmente, como é que eu diria, faça o inverso à natureza, né? Aqui não está dizendo, beba veneno que você não vai morrer, pegue serpente que você não será picado. Aqui, o texto bíblico está dizendo que se necessário for sofrermos, o Senhor estará conosco, e o mal espiritual não nos atingirá. Eu já tive experiências, pessoalmente falando, de ter que conviver com o mal, e realmente estive livre naquele momento. Jesus Cristo continua, verso 20, vejam, então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, o Senhor cooperava com eles, fazendo o quê? Confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Os apóstolos começaram a ver sinais práticos, exercendo a missão, a função que Jesus tinha passado para eles. Basta você ler o Novo Testamento, você vai perceber em Atos, vai perceber o apóstolo Paulo nas cartas relatando, você vai ver tudo isso. Em Lucas capítulo 24, nos versos 48 e 49, eu quero trazer que Jesus diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Aí ele diz: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos com o poder do alto, ou do poder do alto. Na realidade, esse poder acontece ou é registrado lá em Atos 2. Em João capítulo 20, nos versos 19 a 23, quando Jesus fala com os discípulos, estavam eles reunidos, Jesus chega, e nos versos 22 e 23, o texto bíblico relata que Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aí, cabe uma fala específica sobre o que Jesus quis dizer, como assim o Pai me enviou. Fica para outra vez, porque é profundo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, o Senhor soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aqui o Espírito Santo é soprado sobre eles, especificamente para a questão de perdão de pecados. Em João capítulo 21, nos versos 15 a 17, é aqui o confronto com Pedro. Eu só quero trazer, o convite de Jesus para Pedro nas três questões que ele traz para seu discípulo. Depois da resposta, Jesus diz: cuide dos meus cordeiros, missão. Pastorei as minhas ovelhas, missão. Cuide das minhas ovelhas,
missão. Jesus olha para Pedro e diz apenas: siga-me. Enfim, eu quero encerrar em Atos capítulo 1, nos versos 1 a 8, Atos 1, 1 a 8, quando Lucas, escrevendo a Teófilo, relata: em meu livro anterior, Teófilo, Evangelho, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele conta, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções. Veja, Jesus passou cerca de 40 dias, Lucas vai dizer a Teófilo, dando instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Eu quero destacar no verso 3, parte B, quando ele diz assim: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E aí ele diz assim no verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. A ordem foi: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós sabemos que isso aconteceu em Atos 2 registra, o Lucas registra esse fato, a descida do Espírito Santo, e nós sabemos que nós vivemos exatamente por causa do Espírito Santo em nós e do poder dele derramado em nós. Eu quero concluir dizendo para você que nós vivemos dias difíceis. Eu tenho conversado com pessoas que vivem com medo. Eu tenho conversado com pessoas que são incrédulas. E eu não estou falando do que você pode chamar de ímpio. Eu estou falando de gente que se denomina evangélico, crente, gente que não acredita mais na cura, na saúde, gente com medo, gente que duvida no coração, gente incrédula. A incredulidade para o Senhor é infidelidade. Mas a exortação é: não tenha medo. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu estou com você. A exortação é: por que você alimenta a dureza do coração? Por que você não crê naquilo que eu já falei para você? Não tenha medo. E ele continua dizendo para nós: vão e façam discípulos. Não é hora da igreja parar. Vão e façam discípulos. Não é hora de simplesmente acharmos que tudo acabou. Vão e façam discípulos. Então eu quero concluir com Atos 1:8. A fala de Jesus naquele momento para os discípulos é a fala de Jesus para nós hoje, entendendo claramente que nós já temos o Espírito. Jesus diz assim: ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão transformados em minhas testemunhas. Então, nós somos testemunhas do que Cristo está fazendo em nós, e através de nós podemos abençoar outras vidas. E aí Jesus Cristo diz assim, nesse momento eu quero que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus continua conclamando a igreja a caminhar, entendendo claramente que é crendo e sem medo, porque Ele está com a igreja, Ele continua conosco, Ele continua com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por tua palavra. Entender contextos assim é muito importante, Senhor, porque numa semana a festa estava em alta em Jerusalém, muita gente, era festa, e como festa, muita gente bebendo, comendo, muita gente alheia ao que estava acontecendo, mas ali estava sendo exposto o sacrifício real da humanidade em Jesus Cristo.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo sacrificado naqueles dias. Foi para o túmulo, mas o túmulo não resistiu. O túmulo não conseguiu segurá-lo. A morte não resistiu diante do Senhor. Ao terceiro dia ressuscitou, conforme diz a palavra, e seus discípulos estavam cheios de temor, de medo, incrédulos com tudo o que estava acontecendo. A dor, a angústia do momento não deixou que eles lembrassem do que já tinha sido dito pelo Mestre. Seus olhos estavam impedidos de ver, seus ouvidos tapados para todas as promessas. Quantos de nós vivemos assim, Senhor? E a história relata na Bíblia que os dias seguintes foram difíceis para aquelas pessoas. Jesus aparece trazendo o alento, a resposta, o confronto, ao mesmo tempo dizendo: estou com vocês, não tenham medo. E a minha oração para cada um de nós nessa tarde e noite, para cada um irmão e irmã que me vê e que terão acesso a esse vídeo no futuro, é que entendam claramente que o Senhor é verdadeiro, é real e continua vivo, sempre continuará. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alimenta tremendamente assim. Eu continuo orando, Senhor, pelos necessitados. Eu oro pelos moradores em situação de rua, que nesse momento estão expostos pelo mundo afora ao vírus da Covid-19. Eu oro pelos moradores em situação de rua dos países pobres como o Brasil, que estão na rua. Dos moradores em João Pessoa, na Paraíba, que estão enfrentando essa chuva. Eu oro em favor, Senhor, dos que estão doentes. Eu oro em favor dos que estão nas UTIs da vida pelo mundo afora, lutando contra a morte. Por aqueles que estão nas enfermarias, pelos enlutados, pelas famílias que sofrem. Eu oro pelos governantes desse mundo, Senhor. Líderes políticos. Eu oro pelo presidente do Brasil, para que ele tenha acesso à tua vontade e faça o que tu queres, Senhor. Para que esse país pare de sofrer da forma que está sofrendo. Eu oro, Senhor, para que a tua vontade seja feita no nosso meio, porque ela é boa, agradável e perfeita. Eu oro pela tua igreja, para que a tua igreja cumpra a sua missão, a sua função aqui, a exemplo daquilo que o Senhor falou aos seus discípulos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor olhe para nós, que o seu rosto resplandece em nós, e que a sua paz seja a nossa paz. Que o seu amor, a sua graça e a sua unção estejam com todos nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que o Senhor continue caminhando com você, porque assim Ele o faz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti. Deus te abençoe.